Hoje nós vamos estudar as profecias de Daniel, no capítulo 11 e 12. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Eventos finais. Página 15. O tempo de angústia ainda está no futuro. Portanto, as profecias de Daniel 12 vão se cumprir em breve. Daniel 12 é uma continuação de Daniel 11. Pois vamos começar com Daniel 11 verso 20. Daniel 11 verso 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Esta passagem se refere ao Papa Emérito Bento XVI, que renunciou sem ira sem batalha. Ele próprio deu seu cargo para o Papa Francisco. Veja a reportagem. O Papa Francisco integra uma ordem religiosa com quase 5 séculos de história que foi fundamental na colonização do Brasil, os jesuítas, conhecidos como os soldados do Papa. Eles chegaram ao Brasil em 1549, em Salvador. Pouco depois, já estavam mais ao sul, em São Vicente. E entre tantas viagens, subiram a Serra do Mar em direção ao Planalto Paulista. Poderosa, a Companhia de Jesus despertou a ira de outras companhias e de reis no século XVIII. Por pressão deles, foi dissolvida. Quase desapareceu de novo, sob João Paulo II, preocupado com o envolvimento da ordem com a teologia da libertação. Mas em 2008, outro Papa, Bento XVI, reconheceu que não poderia abrir mão do exército de quase 20 mil jesuítas. 2 dias antes de deixar o cargo, nomeou o jesuíta e então cardeal Jorge Bergoglio para a cúpula da Conferência Episcopal Latino-Americana. E desde quarta-feira, são os soldados do Papa que estão no comando da igreja. Daniel 11 verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, e tomará o reino com engano. Este verso se refere ao Papa Francisco. Pois ele não tem a dignidade real. Pois o trono pertence ao Papa Emérito Bento XVI. Papa Francisco entrou com engano, porque jamais a Igreja Católica colocaria um jesuíta para ser Papa. Mas a ordem jesuíta colocou o Papa Bento XVI, um jesuíta disfarçado, para depois Bento XVI colocar no poder o Papa Francisco, o Papa Negro. Daniel 11 verso 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Veja a Cúria Romana rejeitando o Papa Bento XVI. Eles não apertam a mão do Papa Bento XVI, ao descobrir que ele é um jesuíta disfarçado. Pois o Papa Francisco teve que varrer a Cúria diante dele, os que não aceitavam o jesuítismo. O príncipe da aliança é Cristo. E o Papa Francisco quebra o príncipe da aliança com a saída da lei dominical nos Estados Unidos. Portanto, a última parte do verso 22 de Daniel 11 se cumprirá com o decreto dominical nos Estados Unidos. Daniel 11 verso 23. E, depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Aqui mostra o concerto do decreto dominical que o Papa Francisco vai fazer com os Estados Unidos. Daniel 11 verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui mostra a conquista que o papado com os Estados Unidos vão fazer no tempo do decreto dominical. Na Idade Média o papado não repartia a presa com ninguém.
Mas na supremância papal 2 é diferente, pois repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. Daniel 11, verso 25 e 26. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão. E o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Aqui mostra em profecia a Terceira Guerra Mundial. O papado, através dos Estados Unidos, derrotará os países que não aceitaram a nova ordem mundial. Esses países são aqueles que não quiseram se unir no Acordo do Clima e na Lei Dominical. Os Estados Unidos terá a vitória na Terceira Guerra Mundial. Daniel 11 verso 27. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Os dois reis, o papado e os Estados Unidos, querendo o decreto dominical mundial, falarão mentiras, porém não servirá de nada. Porque o tempo para o decreto dominical mundial ainda não é chegado. Daniel 11 verso 28. Então, homem vil tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. O homem vil, o papado, depois da Terceira Guerra Mundial, terá grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança, contra o sábado do quarto mandamento e fará o que aprouver. Neste tempo o papado está dominando o mundo através dos Estados Unidos. Daniel 11 verso 29 e 30. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Nesta guerra, o sul, que são os países que não querem se unir no Acordo do Clima e nem com o decreto dominical. Sim, o sul causará tristeza para os Estados Unidos e para o papado. Porque viram contra ele navios de Quitim. E então a ira do papado e dos Estados Unidos se acenderá contra a Santa Aliança, contra o sábado, colocando o decreto dominical mundial, uma lei obrigatória para todos os países do mundo guardar o domingo. É o que nos veremos no verso 31. Daniel 11 verso 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. No verso 31. Aqui se cumpre o decreto dominical mundial. Tirarão o sábado e colocarão a abominação da lei dominical mundial. Vê então em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana, e não pertence ao texto. Primeiros Escritos, página 74. Daniel 11 verso 32. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os que não guardam o sábado serão pervertidos com lisonjas para se opor contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, aqui eles recebem a chuva serôdia. E então o povo de Deus ficará forte e agirá, dando alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Daniel 11 verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos o povo será comovido.
Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. O Grande Conflito, páginas 603, 604 e 60. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. O Grande Conflito, páginas 611 e 612. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 296 e 297 e Eventos Finais, página 150. Vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida e, em resultado, havia em cada vila e cidade monumentos seus, guardando o sábado. Sua verdade era proclamada por todo o mundo. Mas muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Daniel 11 verso 34. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Neste tempo terrível de perseguição, eles terão pouca ajuda material. E a prova ficará ainda mais penosa, porque muitos se unirão com eles com lisonjas. Daniel 11 verso 35. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações, são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Eventos Finais, página 154. Daniel 11 verso 36. E este rei fará conforme sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. O papado no tempo do decreto dominical mundial se engrandecerá contra todos os deuses e contra o Deus dos deuses. Veja que ele já começou a blasfemar. Esperanza. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Daniel 11 verso 37 e 38. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. É sabido de todos, que mulher, em profecia significa igreja. Portanto o papado não terá respeito a Deus. Nem terá respeito ao amor das mulheres que é Jesus Cristo, nem a Deus algum. Pois as religiões que não se unirem com ele para guardar o domingo serão perseguidas. Mas somente os remanescentes de Apocalipse 12 verso 17 que não vai se unir com o papado. O papado honrará um Deus das forças, isto é, ele quer saber da supremacia mundial. Daniel 11 verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. O projeto da nova ordem mundial é o projeto do mundo todo dividido em 10 supernações.
A nova ordem mundial não é outra coisa senão o mundo unido econômica, política e religiosamente. A nova ordem mundial fala de uma união política, união econômica e união religiosa entre os 10 países, 10 supernações. Este é um sinal da volta de Jesus. Daniel 11 verso 40 a 43. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará, e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Aqui mostra a guerra do papado, unido com os Estados Unidos, no tempo do decreto dominical mundial. E mostra as suas conquistas neste tempo terrível da nova ordem mundial. Daniel 11 verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. Os rumores do Oriente e do Norte, é a pregação, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. O povo de Deus cheio do Espírito Santo, avisando a todos que o Papa é a besta. O decreto dominical é o sinal da besta, e que o ecumenismo é a imagem da besta. Uma advertência mundial, e isto irará muito o papado. E ele sairá para destruir muitos adventistas do sétimo dia. Daniel 11 verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui mostra claramente que o trono da besta, ou seja, do papado, será em Jerusalém, mas chegará ao seu fim. Daniel 12 verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Naquele tempo, quando Miguel se levantar, começa o grande tempo de angústia, e a porta da graça se fechará para sempre. Finaliza então a pregação do Evangelho. E as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16 começa a cair. E a 5ª praga será no trono do papado. Apocalipse 16 verso 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das pragas que estará caindo sobre a terra, sai o decreto de morte para matar no só dia todos os que guardam o sábado. Pois eles pensam que matando o povo de Deus as pragas cessarão. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito, e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Primeiros Escritos, página 37. Daniel 12 verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. No livramento do povo de Deus, que é pela voz de Deus. Essa voz abala os céus e a terra. E ocorre o grande terremoto de Apocalipse 16, verso 18. Neste terremoto a sepultura se abre. E então ocorrerá a ressurreição parcial, de justos e de ímpios.
Os justos aqui que ressuscitam são todos os adventistas do sétimo dia, que foram dignos de ganhar a salvação. São estes os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. E agora eles ressuscitam com o corpo glorificados, e imortal para nunca mais ver a morte. Eles ressuscitam para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os ímpios aqui que ressuscitam são os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1 verso 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O Grande Conflito, página 637. Daniel 12 verso 3. Na versão Reina Valera em português, os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, a perpétua eternidade. Quando começar o decreto dominical mundial, veja o que vai acontecer com os entendidos. Daniel 11 verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Mas no capítulo 12 verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46, verso 1 a 3. Grande Conflito, página 639. Daniel 12 verso 4. Na versão de João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Aqui é dito para Daniel, para selar o livro até o tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. A partir do ano de 1798 muitos começaram a esquadrinhar o livro de Daniel e o saber em suas profecias se multiplicaram. Daniel 12 versos 5 e 6. Na versão de João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada. Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um, de um lado do rio, o outro, do outro lado. Um deles disse ao homem vestidos de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? O assunto aqui neste 2 versos, é que uma pessoa pergunta ao homem vestido de linho: quando se cumprirão estas maravilhas? Que Miguel se levantará, e vai começar o grande tempo de angústia, e depois, vai haver o livramento do povo de Deus. E então no verso seguinte é dado a resposta da pergunta. Daniel 12 verso 7. Na versão Reina Valera em português. E ouvira o varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos que será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. No verso 7 foi dado a resposta do verso 6. Que Miguel vai se levantar e vai começar o grande tempo de angústia, somente depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja somente depois de 1260 dias literais, que dá 3 anos e meio. No fim dos 1260 dias literais, acaba a dispersão, ou seja o derramamento da chuva serôdia, que é um poder do povo santo. É então que Miguel se levanta.
Portanto será 1260 dias literais, de derramamento do Espírito Santo, é então que virá o grande tempo de angústia, para se cumprir Daniel capítulo 12 verso 1. Sim, depois de 3 anos e meio, quando tiver acabado a distribuição do poder do povo santo, se cumprirão estas maravilhas que Miguel se levanta e começa o grande tempo de angústia. Daniel 12 versos 8 a 10. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas de até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel não entendeu, e então é dito para ele que estas palavras estariam fechadas e seladas até o tempo do fim. E também foi dito que iriam entender essa profecia somente os justos. E nenhum dos ímpios entenderá esta profecia. Portanto, somente os sábios entendem estas palavras que estavam fechadas e seladas. Daniel 12 verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ouvi então em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana, e não pertence ao texto, Primeiros Escritos página 74. O contínuo aqui que vai ser tirado é o Santo Sábado para estabelecer a abominação desoladora que é o decreto dominical mundial. No verso 31 de Daniel capítulo 11, se cumprirá o decreto dominical mundial. E então a partir do decreto dominical mundial haverá ainda 1290 dias literais, para se cumprir o verso 1 do capítulo 12 de Daniel. Que Miguel se levanta e começa o grande tempo de angústia. Veja novamente Daniel 11 verso 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Agora veja Daniel 12 verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Portanto, os 1290 dias literais começa com a saída do decreto dominical mundial e termina, quando começar o grande tempo de angústia. Que é quando Miguel se levantar no capítulo 12 verso 1. E os 1260 dias literais, do poder do povo santo, do verso 7 do capítulo 12 de Daniel, começa 30 dias depois do decreto dominical mundial e termina quando Miguel se levantar. Daniel 12 verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Os 1335 dias literais começa com a saída do decreto dominical mundial e termina no livramento do povo de Deus. É por isso que é dito bem-aventurados os que espera e chega até 1335 dias. Porque eles serão livrados e serão salvos sem nunca ter experimentado a morte. Os 1335 dias começa junto com os 1290 dias do verso 11. Porém os 1290 dias termina quando Miguel se levantar. E os 1335 dias termina no livramento do povo de Deus, 45 dias depois que Miguel se levanta. Ou seja, o grande tempo de angústia para o povo de Deus que começa quando Miguel se levanta e termina no livramento do povo de Deus é de 45 dias literais. Daniel 12 verso 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel vai se levantar da sepultura para receber a sua herança na primeira ressurreição de Apocalipse 20 verso 6. Pois esta ressurreição do verso 2 do capítulo 12 de Daniel não é a primeira ressurreição, é a ressurreição parcial. Recapitulação. No verso 22 do capítulo 11 de Daniel começa o decreto dominical nos Estados Unidos, e uns 3 anos e meio depois do decreto dominical nos Estados Unidos virá o decreto dominical mundial. E então se cumprirá o verso 31 do capítulo 11 de Daniel. Pois a abominação desoladora é o decreto dominical mundial.
E a partir do decreto dominical mundial começa a contagem regressiva dos 1290 dias literais e dos 1335 dias literais, e 30 dias depois do decreto dominical mundial começa a contagem regressiva dos 1260 dias literais. Portanto, a partir do decreto dominical nos Estados Unidos o mundo terá só 7 anos para o fim.